Nos campos de milho de uma pequena cidade do centro-oeste, uma criatura conhecida como Jake Dentes acorda todos os dias de Halloween e tenta chegar à igreja local. Os moradores sabem que devem impedi-lo se não quiserem que um desastre aconteça, então tem um ritual tradicional que repetem todos os anos chamado de a corrida. Todos os rapazes adolescentes da cidade devem ir atrás de Jake e matá-lo antes da meia-noite, e então todos podem comer os doces escondidos em seu corpo entre os órgãos. Quem mata Jake é considerado um herói e ganha uma casa para sua família, $25.000, um carro e permissão para deixar a cidade, o que geralmente é proibido. Eles também acreditam que isso abençoa a colheita. As meninas não podem participar da corrida, e cada família só pode enviar um filho. Em 1962, um grupo de rapazes mascarados sai para caçar o monstro. Um deles está sozinho na estrada, muito assustado e inseguro sobre como proceder. De repente, Jake aparece atrás dele e o garoto grita quando é morto. Momentos depois, os rapazes encontram o corpo queimado de seu amigo e veem Jake parado no meio do campo de milho. Um furioso Jim imediatamente começa a persegui-lo e quando o monstro está prestes a alcançar a igreja, Jim o alcança e o espanca até a morte. Então ele pega alguns doces do corpo de Jake e depois que os outros fazem o mesmo, eles uivam e celebram a vitória de Jim. Depois, a guilda dos colhedores realiza uma festa de Halloween para comemorar mais uma corrida bem-sucedida e Jim recebe todos os seus prêmios. Seu irmão mais novo, Richie, pede para ir com ele, mas Jim apenas oferece um abraço e um eu te amo antes de sair da cidade em seu carro novo. Um ano depois, o xerife Jerry aparece na escola 5 dias antes do Halloween para lembrar aos adolescentes a importância da corrida, mostrando fotos do ano em que não mataram Jake. Jake e a capa preta destruíram as plantações. Jim é frequentemente citado como exemplo de um herói, o que irrita Richie, que quer participar da corrida, mas não pode por causa das regras. Riley zomba dele por querer se voluntariar quando os outros na verdade não têm escolha no assunto. Alguns adolescentes acham que Jake não é real e é apenas um adulto fantasiado, mas Bud jura que o viu do lado de fora de sua janela quando era criança. Riley também faz piadas com ele e isso desencadeia uma briga, mas os adultos rapidamente a apartam. Após o término da aula, Riley tenta seguir Richie pela rua para terminar a briga, então Richie se esconde em um cinema. Lá ele encontra Kelly, que é nova na cidade. Eles conversam um pouco e se dão bem, mas quando Richie a convida para o baile de Halloween, ela explica que não pode ir porque é negra. Richie promete que mudará essa regra quando vencer a corrida deste ano. Em seguida, ele encontra seus melhores amigos Bud e Mitch, que ouviram alguns rumores desagradáveis sobre Kelly, mas Richie não acredita neles. Seus amigos também o convencem de que é mais rápido do que seu irmão, então ele deve quebrar as regras e participar da corrida de qualquer maneira. À noite, Richie volta para casa e seus pais, Dan e Donna, entregam a ele um cartão postal de Jim, que eles não veem desde que ele venceu a corrida. Richie informa aos pais que participará da corrida independentemente das regras e uma discussão se inicia, durante a qual Dan dá um tapa em seu próprio filho. Isso só deixa Richie mais irritado e ele diz aos pais que eles não podem impedi-lo. Ele corre para o quarto, escapa pela janela para se encontrar com a ex-namorada de Jim e passar a noite fumando. Enquanto isso, nos campos de milho, o agricultor se aproxima de um suporte de espantalho vazio e começa a esculpir uma abóbora. Então ele sobe no suporte, que não está mais vazio. Agora Jake está lá usando a abóbora como cabeça. No dia seguinte, Riley encontra Richie e começa a espancá-lo antes de roubar seu cinto. Esta é uma memória querida de Jim porque os irmãos costumavam usar cintos iguais, então um furioso Richie tenta se defender com uma faca, no entanto, Riley apenas o espanca novamente e vai embora. Richie decide ir para casa e encontra uma carta de seu irmão no correio. Jim pede desculpas por não ter entrado em contato com a família antes e pede a Richie para não participar da corrida porque seus pais precisam dele. Cansado de ser tratado como um bebê, Richie decide roubar um carro e sair da cidade. No entanto, assim que alcança a estrada aberta e cruza a ponte, Jerry bloqueia o caminho. Richie tenta fugir, mas mal consegue sair do carro quando Jerry o nocauteia. Naquela noite, todos os pais trancam seus filhos em seus quartos para que não possam fugir e se esconder para evitar participar da corrida. Os meninos batem nas portas e nas paredes desesperados, pedem comida ou um intervalo para ir ao banheiro, mas seus pedidos são ignorados. Eles devem passar 3 dias assim, é um método para deixá-los loucos e fazê-los sentir fome pela corrida. Quando finalmente chega a noite de Halloween, o agricultor enche Jake de doces e corta suas cordas para que ele esteja pronto. Na cidade, todos os meninos finalmente são liberados para tomar as ruas e começar a corrida. Richie acorda em seu quarto e encontra Dan contando sobre uma boa oferta de emprego para o seu futuro, mas Richie só quer participar da corrida. Tanto Dan quanto Donna tentam impedi-lo de sair, mas seus apelos caem em ouvidos surdos e Richie sai de casa. Enquanto isso, Bud, Charlie e Mitch pegam um caminhão para fazer a corrida com uma vantagem. Alguns meninos os acusam de trapacear, mas Mitch os intimida rapidamente até irem embora. Naquele momento, Richie finalmente se junta a eles, mas antes que possam partir, o grupo malvado retorna e começa a danificar o caminhão. Mais uma vez, Mitch os mantém afastados e Richie os distrai com comida, então os garotos finalmente partem. Em seu caminho para fora da cidade, eles colocam algumas máscaras e notam que o açougueiro está mantendo os garotos famintos afastados ao ficar de guarda com uma arma na mão. Outros garotos também jogam coisas no caminhão por verem isso como uma trapaça. Quando chegam aos campos de milho, a maioria do grupo está animada, mas Bud está aterrorizado porque ainda se lembra do dia em que viu Jake fora de sua janela. Ao contrário de seus amigos, ele não quer fazer isso. De repente, o caminhão bate em algo na estrada e Mitch precisa pará-lo para evitar um acidente. O caminhão não liga, então eles saem para dar uma olhada, apenas para encontrar a estrada vazia. Em seguida, eles percebem que há doces perto do campo de milho e correm para começar a comê-los, pensando que o caminhão havia atingido Jake e que eles já o tinham matado.
No entanto, um barulho os faz virar, e descobrem que Jake está realmente esperando no meio do campo. Os garotos correm em direção a ele, mas em questão de segundos, o monstro mata Charlie e Budismo quando Mitch tenta procurar os corpos, ele também é morto. Depois, Jake encara Rishi e ruge para ele, fazendo o menino sair correndo. Ele não para até encontrar o suporte vazio e fica chocado ao encontrar Kelly lá, que está quebrando as regras assim como ele. Para surpresa de Rishi, eles também veem Bud correndo. Acontece que ele estava apenas fingindo estar morto para sair dessa situação, e ele corre de volta para a cidade. No entanto, quando ele tenta entrar em sua própria casa, seus pais não o deixam entrar e dizem para ele ser homem, pois eles precisam do dinheiro. Enquanto considera o que fazer, Bud é repentinamente abordado por Jake, então ele começa a correr até encontrar um abrigo onde alguns garotos estão se escondendo. Eles querem cobrar dinheiro de verdade para deixá-lo entrar, mas Bud não tem nenhum com ele no momento. Os adolescentes começam uma discussão sobre se eles deveriam ou não abrir, mas quando de repente ouvem muitos gritos, um garoto ignora os protestos e abre a porta mesmo assim, apenas para encontrar Jake matando o Budismo em uma janela próxima. Uma criança pequena grita ao ver Jake entrar no abrigo e matar todos os adolescentes, causando um banho de sangue pela porta. De volta a Richie e Kelly, eles concordam em trabalhar juntos, mas vão precisar de armas melhores. Eles retornam à cidade e se infiltram na casa de Jerry para roubar uma arma e um pouco de cerveja. Enquanto estão lá, Richie fica chocado ao ver seu pai parecendo assustado batendo desesperadamente na porta de Jerry, mas ele vai embora quando ninguém responde. Enquanto Dan procura por Jerry na casa de um vizinho, Richie e Kelly também roubam o carro da polícia. Quando Jerry sai para gritar com Dan, as crianças já estão partindo e ele só consegue atirar em uma janela. Richie e Kelly ouvem um relato no rádio do carro sobre o monstro ter sido visto no centro da cidade, então eles seguem para lá. Na rua principal, o caos se instala quando os adolescentes invadem lojas para roubar toda a comida que conseguem encontrar. O açougueiro tenta defender seu negócio e até mata alguns garotos, mas eles o dominam e o espancam até a morte antes de roubar sua carne também. Richie e Kelly ficam horrorizados com o que veem, mas antes que possam sair, são encontrados por Riley, que zomba de Kelly por ser uma garota na corrida e usa um termo pejorativo para se referir à cor da pele dela. O colega de gangue de Riley agarra Kelly, mas Richie finalmente está tão irritado que decide se defender e espanca ambos antes de ameaçá-los com a arma. Kelly aproveita a oportunidade para atingi-los com seu porrete também e, antes de saírem, Richie pega de volta seu cinto. Enquanto isso, o restante dos garotos está começando a perder o controle de verdade e até a se matar. Logo, Jake encontra um trio vagando sozinho e ataca novamente. Não muito longe, Richie conta a Kelly sobre os rumores ruins que ouviu a respeito dela e que ele não acredita neles, mas que ele confirma que ele incendiou o celeiro de um senhor por ser um idiota racista. Richie compartilha que sente falta do irmão e que eles não têm notícias dele, exceto pelo ocasional cartão postal, e que ele confessa que seus pais estão mortos. Sua conversa é interrompida quando ouvem outro relato no rádio. Aparentemente, Jake foi visto na Oak Street. A dupla parte naquela direção sem saber que o relato é falso e que Jerry está preparando uma armadilha. Quando chegam ao Oak Street, encontram uma estátua coberta de sangue antes de Jake aparecer diante deles. Richie se apressa para enfrentar o monstro, mas congela quando percebe que Jake está usando o cinto de seu irmão. Kelly intervém para golpear a criatura com seu porrete, mas Jake a atinge nas costas e desaparece enquanto Richie verifica como ela está. Nesse momento, um vizinho sai e os faz sair, ameaçando atirar. A dupla retorna ao carro e é encontrada por Jerry, que aponta a arma para Richie pela janela. Ele insulta os pais de Kelly e revela que os matou quando tentaram sair da cidade. Furiosa, Kelly começa a agredi-lo e faz com que ele dispare a arma. O tiro acaba arranhando o lado de sua cabeça. Richie imediatamente empurra Jerry para longe e a dupla sai do carro para escapar. Enquanto isso, Jake vai até a antiga casa de Jim e vê todas as mensagens na parede dos 3 dias em que Jim esteve trancado em seu quarto antes da corrida. Ao ver isso, o monstro grita e queima todo o prédio. Não muito longe dali, Dan se encontra com Jerry e diz a ele que não pode fazer isso. No entanto, Jerry grita com ele, explicando que no ano em que não fizeram o ritual, ele perdeu um parente querido, então essa cidade precisa ser corajosa e fazer o que precisa ser feito. Dan chora, mas não consegue lutar contra um policial. Momentos depois, eles chegam à casa de Richie, onde Donna está claramente desorientada porque tomou muitos remédios. Richie começa a fazer perguntas sobre os vencedores anteriores, e todos têm um futuro semelhante. Eles foram para longe e não entraram em contato com suas famílias, ou morreram em acidentes. Desconfiado, Richie suspeita que Donna tenha escrito os cartões postais e a carta, não Jim. Ele implora à mãe a verdade, mas Donna diz que isso precisa acabar e se exclui. Suas palavras confirmam as suspeitas de Richie. Os vencedores não estão vivendo uma ótima vida em algum lugar luxuoso, eles são sacrificados para que Jake possa retornar em seus corpos no ano seguinte. Kelly quer sair da cidade, mas Richie se recusa, dizendo que ele deve acabar com isso. No centro da cidade, os locais entram em pânico com o enorme incêndio na antiga casa de Jim. Jerry é abordado por Riley, que diz a ele que viu Jake por perto, então Jerry o puxa para o carro e lhe entrega sua arma na esperança de torná-lo o vencedor deste ano. Richie e Kelly vão para a igreja esperar Jake e ficam surpresos ao encontrar Dan lá dentro. Uma discussão se inicia quando Richie chama seu pai de monstro, mas Dan jura que nenhum pai sabe de algo até que seu filho ganhe. Então eles são obrigados ao sigilo por Jerry e pela guilda dos colhedores, que os matariam se tentassem sair ou contassem a alguém. Dan quer que Richie saia e o deixe lutar, mas ele tem um colapso quando ouve que sua esposa está morta. Nesse momento, o sino da igreja começa a tocar e Jake aparece do lado de fora. Richie corre para recebê-lo e o chama de Jim, mostrando que não pretende causar mal. Infelizmente, Riley chega e atira no monstro, então que ele corre para atingi-lo enquanto Richie acolhe Jake em seus braços.
Jerry também intervém e faz Riley tentar novamente, mas após um segundo tiroteio, Richie mantém Riley afastado ameaçando-o com sua própria arma. Para choque de Richie, Jake agarra sua mão e a vira como um pedido para acabar com seu sofrimento. Também querendo acabar com aquilo, Richie pede desculpas ao irmão e puxa o gatilho. Os garotos se apressam para pegar os doces e Jerry o parabeniza pelo sucesso, mas Richie se sente apenas entorpecido. Mais tarde, durante a festa, Richie continua de mau humor e ignora toda a alegria ao seu redor. No entanto, quando ele vê que ele chegar, dança com ela e a beija, sem se importar com os intolerantes que os julgam por serem um casal interracial. Ele secretamente lhe entrega uma arma e concordam em fugir juntos mais tarde. Após a festa, Richie parte em seu carro novinho e ignora a ex de Jean quando ela pede para ir com ele. Enquanto Richie parte, Dan se aproxima de Jerry para tentar atirar nele por vingança, mas Jerry o derruba. Momentos depois, Richie pega aquele e eles começam a sair da cidade. Logo, Jerry aparece no carro da polícia e começa a persegui-los, então Richie tenta acelerar, mas quase bate em outro veículo na estrada e precisa parar o carro. Richie faz que ele se esconder e sai do carro, apenas para Jerry fazê-lo caminhar em direção aos campos de milho sob a mira de uma arma. Quando chegam ao ponto vazio, Richie de repente se vira e atira 2 vezes em Jerry para matá-lo. Infelizmente, isso ainda não acabou. O fazendeiro aparece e acerta Richie na cabeça para fazê-lo cair na cova que ele já havia cavado. Richie pega sua faca e pede misericórdia, mas o fazendeiro quebra a mão dele e então começa a enterrá-lo vivo. Depois de terminar, o fazendeiro vai embora, revelando que ele estava no veículo que bloqueou o carro de Richie. Quando tem certeza de que está sozinha, Kelly finalmente sai do esconderijo e é encontrada por Dan, que diz a ela para aproveitar a chance e sair da cidade. Chorando desesperadamente, Kelly escapa sem mais interrupções. Um ano depois, o fazendeiro desenterra o corpo de Richie e prepara a abóbora, que lentamente se torna a nova cabeça de Jake do garoto. Na noite de Halloween, Dan aparece e liberta o monstro, ainda o chamando de Richie. Quando o fazendeiro aparece, Dan o mata e depois diz ao seu filho monstruoso para queimar toda a cidade. Esse foi um resumo do filme, Colheita Sombria. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, nos vemos no próximo vídeo.